Barcelona. Muitas buenas noites, eu sou o Joãozão, falo diretamente dos estúdios Hub 73 e hoje no nosso Poliglota um convidado muito especial. Vou pedir os aplausos aqui de todo mundo que está no estúdio, porque hoje recebendo para o nosso 01, tá? Um dos primeiros programas aqui oficialmente do Poliglota, diretamente de Itabuna dos estúdios Hub 73, o diplomata de carreira João Gino. Meu xará, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Que privilégio de receber. Antes de mais nada, antes de começar, gostaria de falar, joga aqui nessa para mim. QR Code na tela. Se você quiser mandar uma pergunta, um comentário, dar um feedback, escaneie o QR Code que está aí na tela agora. Você vai poder mandar um Pix para a gente, já contribuir com a live, porque a gente tem custos aqui também. Não esquece de seguir o João nas redes sociais. Quer passar suas redes sociais aí para a galera, João? Instagram, hashtag João Gino, Facebook, João e Gino, e o X eu esqueci. Muito fácil de achar, não tem jeito. Mas agora começando oficialmente, né? A gente já bateu um bom papo aqui Sim. Antes de começar. Mas, ó, pra galera que ainda não te conhece, breve apresentação, currículo e quem é o João Gino que tá aqui com a gente hoje. Bom, primeiramente, Xará, brigadíssimo aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Inaugurando, né, o podcast, baita responsa. Começamos com o pé direito. Viu? Não, verdade. baita responsa aqui inaugurar. E muito feliz de estar aqui com vocês do LEA. Tenho um carinho imenso pelo curso. Foi uma página importante para mim, ter passado pelo LEA. Para quem não me conhece, João Lucas e Gino Santana, ou mais curto, João e Gino. Sou nascido em Ilhéus, tenho 41 anos, nascido e criado aqui, sou ex-aluno do LEA e sou diplomata de carreira há 10 anos. 10 anos, já é um bom tempinho já, né? Assim, eu tô te acompanhando desde quando você chegou aqui e muito se fala do diplomata João Gino, né? Mas eu sei que você é além do diplomata e hoje, quem quiser inclusive acompanhar os outros bate-papos que o João fez, eu vou deixar alguns links aqui na descrição. Boa. Teve um bate-papo super legal no Superblog, né? A galera de Ilhéus, do blog do Guzmão. Isso. Vocês conversaram mais sobre política lá. Mas hoje, assim, para começar a nossa história, eu quero ir um pouco antes, sabe? Primórdios mesmo. Antes do LEA, antes da diplomacia, João Gino, né? Onde você estudou? Foi em Ilhéus, mas como foi seu percurso assim, nas escolas de Ilhéus? Onde você estudou? Eu fiz minha formação quase toda na escola pública, tirando ali a fase escola primária, né? Mas fui alfabetizado, né, no SESI, lá em Ilhéus. Meu pai era funcionário da Itaísa. Então, os filhos dos funcionários da Itaísa estudavam no SESI. Então, fui alfabetizado lá. É lá no Iguape, né? Era no Iguape. Agora veio para aqui, para a rodovia, Ilhéus Tabuna, né? Uhum. Tá ali perto do No Instituto Federal, Então, fiz lá minha alfabetização. Depois, passei por várias escolas na cidade. Tordias, fiz parte lá do primário. Passei pela COPEI, que era a Cooperativa Educacional, na 4ª série. Depois, no ginásio, antigo ginásio, fui para o General Osório, passei também pelo CEAMEV, voltei novamente para a COPEI, depois fui para o IME, que é a escola municipal mais tradicional de Ilhéus, mais antiga, e fiz todo o segundo grau, a época se chamava CIERG, hoje é o CPM, né? Uhum. Fiz todo o segundo grau lá, então passei toda a minha formação de base nas escolas do município e nas escolas do estado. Depois fui para a UESC, também Universidade Pública, e saí de lá depois para me preparar para o concurso. Então eu sou fruto da escola pública e acho que a minha trajetória, de certo modo, mostra que a gente pode acreditar, né, no ensino público, gratuito, universal. Perfeito. De qualidade. Perfeito. Eu quase trabalhei no General Osório, como professor de inglês também. Ia ser o meu estágio. Ao mesmo tempo, eu passei para dar aula de francês pela UESC, para os alunos de pós-graduação e mestrado, e na Ambev, que fica localizado no Iguape. Aí eu fiquei sabendo lá também que era por lá.
E foi extremamente importante para que eu pudesse ir para a Universidade de La Rochelle, para ir para a França. Você também chegou a fazer esse estágio de vivência linguística no LEA? Sim, acho que eu fui da segunda turma que foi para La Rochelle. Caramba, isso foi Segunda ou terceira. Não, eu entrei em 2004, fui em 2007. Legal. Então, foi do segunda ou terceira turma. Uhum. Fui com os colegas da minha turma, foi uma experiência incrível, assim. Foi quanto tempo que você ficou lá? 6 meses. Ah, 6 meses? Um semestre. Uhum. Foi incrível, assim. Eu tinha ido no ano anterior para a Universidade de Alcalá de Henares, lá em Madrid, mas foi um curso de 2 meses ali, um curso de verão. E depois, em 2006 e 2007, eu fui para La Rochelle. Legal. A sua experiência na universidade, você tem boas lembranças de lá, assim, além dos intercâmbios? Você chegou a fazer estágio também para formar? Precisa, né? Você lembra de onde você fez seu estágio? Eu lembro que eu estava trabalhando já e convalidei como estágio. Mas a lembrança que eu tenho da UESC, foi uma fase muito feliz da minha vida, assim, de verdade. Chegou aí para as festas universitárias, tudo direitinho, ou só estudava mesmo? Não, era mais estudar e trabalhava na época. Eu trabalhava ali de manhã, eu ia sair de Ilhéus pela manhã cedo, às 6 da manhã, e trabalhava aqui, na época se chamava Delphi Cocoa, que era uma processadora, né, de cacau, chocolate. Lá fazia-se o famoso chocolate fradinho, que era aquela caixinha que apareciam os 2 padres na embalagem, né? Tipo Cosme Damião? Isso, era o chocolate fradinho, se fabricava aí. Acho que hoje é Barry Callebaut, né? Na época era Delphi. Então, eu entrei lá para dar aula de inglês para os funcionários, inglês corporativo. Daí, o pessoal gostou de mim, do meu trabalho. Aí eu consegui fazer um estágio na área de logística da empresa e acabei ficando lá, estendendo bastante o estágio, né? E aí, à tarde, eu vinha para a UESC e o curso era vespertino, mas entrava um pouco na parte da noite. E foi uma fase importante porque eu me lembro que eu recebi uma proposta de trabalho da Delphi para ser realmente efetivado na empresa, com uma perspectiva interessante de ascensão, ia trabalhar na área de logística e comércio exterior, mas eu teria de mudar de curso. Eu teria de abrir mão do LEA e fazer algum curso noturno. Provavelmente em Itabuna, porque eu trabalhava em Itabuna. E eu me lembro até hoje, foi uma sexta-feira, eu estava na UESC, na aula, e aí eu recebi uma mensagem. Na época não tinha WhatsApp, era SMS. Eu não sei se mandaram SMS ou se me ligaram, acho que me ligaram. Me ligou a secretária do chefe de RH, que era o meu chefe. Odirley, aliás, não sei se o Odirley está assistindo, mas se um dia ele assistir, mora aqui em Itabuna, queridíssimo amigo, um abraço ao Odirley. Espero que a gente volte a se encontrar. Foi um cara muito bacana comigo. E eu lembro que a secretária dele me liga e fala assim, João, você pode vir aqui? Aí eu gelei, né? Falei, cara, foi o que eu fiz, né? Eu achei que estavam me chamando para me dar uma marretada, né? Tinha motivo? A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. E aí eu peguei o ônibus e voltei para Itabuna. E aí cheguei lá na Delphi, já era noite, estava escurecendo. E aí eu entrei lá na sala, ele não era o gerente geral, eu esqueci qual era o cargo dele, o Dalione. Me chama e aí faz a proposta para eu trabalhar. Estavam gostando muito do meu trabalho, viam um potencial em mim. A empresa tinha uma possibilidade de ascensão, é uma empresa multinacional, tinha escritório em São Paulo, em vários países. E a proposta deles é porque eu estava trabalhando como... A gente vai falando as coisas e aí vai relembrando no meio do caminho, né? Dos detalhes. Pode ir, que eu tô interessadíssimo. E eu me lembro que eu estava nessa fase fazendo umas traduções, um serviço de interpretação. Eles estavam instalando um sistema na planta, que era o Oracle, que era um sistema, um software de gestão de produção. E tinha uns técnicos que vinham da Indonésia, das Filipinas, para dar treinamento para os funcionários como operacionalizar o sistema. E eu ia para esses treinamentos e fazia a tradução ali sucessiva. Não era simultânea, era sucessiva. E aí eles falaram que estavam gostando do meu trabalho, que se eu topasse entrar na empresa, eu teria a possibilidade de viajar
esses outros países. Eu lembro que eles tinham planta na Indonésia, nas Filipinas, em outros lugares da Ásia, no México, acho que na cidade do México, e aqui no Brasil, um escritório em São Paulo e a planta aqui em Itabuna. E eu teria a possibilidade de viajar ajudando a implantar o sistema Oracle nas outras plantas. E, na época, era um salário interessante, acho que era salário inicial, R$ 1.300. Na época, era para quem estava começando, era uma grana. Eu tava pensando. Naquela época era dinheiro, velho. Naquela época era dinheiro. O dólar baixinho, velho. Dólar 1,50. E aí, eu falei sim. Na hora eu falei sim. Foi mesmo? Foi, falei sim. E abandonou o Lea? E aí cheguei em casa, contei pros meus pais. E meus pais já sabiam que eu queria ser diplomata. Então já era um sonho antes de você entrar na Já Lea? foi caso pensado. Foi? Eu entrei no Lea porque eu já queria prestar Rio Branco. Foi crime premeditado. E aí meu pai falou, olha, veja bem, pense direitinho porque você quer ser diplomata e tal. Pense no seu sonho no longo prazo. Você ainda está aqui com a gente, né? Você não precisa... Você tinha quantos anos na época, mais ou menos? Uns 20? Eu me formei com 26, eu devia estar com uns 23, 24. E aí eu passei o final de semana remoendo aquilo. Remoendo. Aí na segunda-feira eu fui lá, agradeci, falei, ó, não vou poder aceitar, preciso terminar o curso. Isso falei pro Odilei, que era meu chefe direto. Depois eu soube que o chefão lá ficou pé da vida, rolou. O cara, eu gosto muito dele e tal, mas na hora, eu soube que ele ficou bravo na hora. E aí, cara, foi assim que... Tem esses momentos na vida da gente que é como virar uma esquina, né? Não é. Você escolhe O efeito borboleta pra que lado inimaginável. você vira, E quase que eu dei outra guinada, assim. Eu nem lembrava dessa história. Agora que você falou, falando em alta voz, a gente vai relembrando. É exclusivo? Bota exclusivo na tela. Exclusivo, gente. Tô brincando. Quase eu estava falando de diplomacia corporativa, talvez tivesse virado diplomata corporativo. Pois é, verdade, né? Esse é um caminho de se começar, porque muita gente já entra no curso com essa vontade de seguir para diplomacia, que aí vai ter o caminho tradicional de fazer o curso e tal. Mas muito me interessa saber se existem outras alternativas para chegar nessa mesma posição, sabe? De trabalhar, utilizando as várias línguas que a gente aprende. No dia a dia, você fala todas as línguas que você aprendeu no curso todo dia lá no... Não. Na dia a dia como diplomata? Não. Já emendo com uma pergunta, né? Como é a rotina do diplomata em si? É falando várias línguas o dia todo ou é uma e outra que você fala mais? Não, sempre é um pouco a língua mais de trabalho de onde você está, né? Acho que a experiência também muda um pouco dependendo de onde você está lotado, né? Trabalhando. Se você vai para um posto multilateral, por exemplo, para as Nações Unidas, para a OMC, para Genebra, onde nós temos várias missões, para a OEA, que fica em Washington. Eu acredito, eu nunca fiz multilateral, mas eu acredito que os colegas que fazem multilateral acabam falando várias línguas ao mesmo tempo, porque você tem que interagir com várias delegações. Tem as línguas oficiais de trabalho, né? No caso das Nações Unidas, você tem o inglês, francês, espanhol, acho que árabe, mas enfim, as pessoas acabam ficando ali nas línguas mais ocidentais. Na OEA também, inglês e espanhol. E aí você acaba, imagino eu, falando mais de uma segunda língua. Eu, como sempre fiz postos bilaterais, acabei falando mais a língua ali do posto, né? No Haiti, eu até falei um pouco mais outro idioma, porque era francês, basicamente, mas tinha um inglês também muito forte. No Haiti eu acabei falando um pouco também. Inglês, não aprendi o crioulo. Entendia, mas não falava o crioulo francês. O crioulo vai ser um dialeto ou vai ser uma accent? É uma língua, é uma língua oficial, a segunda língua oficial do país. Tá. Então lá eu acabei falando um pouco uma terceira língua. Mas na Argentina, basicamente espanhol. E agora no Peru também, basicamente espanhol. E claro, português também. Português também. Mas o inglês está afiado?
Não, o inglês está enferrujado. Ah, não acredito. If we start to talk in English right now, we could like keep a conversation Yeah, I think easily. so. Yeah, Yes. you think so? Yes. I would love to ask a few questions for you and you answer in English also. Okay. I just don't know which Give it to question. me. I just don't know which question yet, but we were talking about your experience as diplomat and it started before the graduation, but you start to studying to the concurso during the graduation, or you just started after the graduation, after Leia being graduated, when Right. you started, really started? Okay. I had this idea of being a diplomat a long time ago. Actually, I want to be a musician before. A musician? Yeah, it didn't work for me. Did you play any instrument? Yeah, some kind of playing, but the drums, a little bit of guitar and Oh, me too. keyboards, and violin also. Violin? Yeah, How good are not you? too much. Not too much. Basic. The basic. Yeah. And I tried to enter the music university in Salvador, UFBA, Federal da Bahia. Didn't work for me. I tried twice. Wow. Then it Before was becoming I realized that I want to be a musician, so I decided to be a diplomat. And from that point in time, I started to plan my path. And during my course in Leia, in foreign language, applied to international negotiations, Perfect. I started to plan my plan of work, and based on the books for the exam, I select some books in the library in the university, and started to read the books and write down, take some notes, and I gave some kind of emphasis on some disciplines like international law, economics, and of course the languages. Those are like the most difficult in the exam, you think so? No, for me it was a little bit difficult because I was more comfortable with other subjects like history, geography, Interesting. and Portuguese, but not so much with law and economics, and it was normal. So during my graduation, I started to kind of starting to warm up for the exam. And All this was just the warm-up. yes. Oh yes. my. E se esse for o aquecimento, é muito boa essa transição, né? O inglês está enferrujado. Não, tá muito bom, eu adorei. É muito bom ouvir brasileiro falando inglês que tem um pouquinho do sotaque ali, né? Atrás. Sim, Eu sim. particularmente adoro. É muito marcante. E aí a gente aprende que não precisa perder, né? Que é um problema que eu acho que a gente, quando é muito moleque, acha que falar bem inglês é falar... Sem... É copiar, é fazer uma espécie de pantomima do estadunidense ou do britânico. Fica uma coisa até meio afetada, né? E você acha que falar bem é isso, é falar sem sotaque. Não é. O sotaque faz parte. Perfeito. Dentro do próprio país existem sotaques diferentes. Então, o fato de você ter um acento forte, um sotaque forte, não desmerece a sua capacidade linguística. Né? Você não precisa maquiar isso. Mas, claro que é uma coisa interessante. Quando você fala outro idioma, é meio que você veste um personagem, você adota outra personalidade. Então, você muda um pouco o tom de voz, a entonação. Até a personalidade um pouco. A Né? personalidade, Você sente que sua personalidade muda quando você tá em espanhol? Lá em... Sim, eu lembro que eu estava em São Paulo, estudando para concurso, e estava curto de grana e comecei a dar umas aulas de espanhol para minha professora de redação. Cláudia, grande amiga, até hoje. Para Cláudia e uma amiga dela que era professora de letras, formada em letras. E aí comecei a dar aula particular para elas, e falando espanhol, e no meio da aula o telefone toca. Aí eu atendo, era minha mãe. E aí oi mãe. Aí elas começaram a rir. Eu falei, o que foi, gente? Parece que outra pessoa atendeu o telefone. Olha aí. Né? Porque eu tava com aquele espanhol carregado. Fala espanhol, a voz fica até mais grave, né? Habla um pouquinho em espanhol. Então, tem um lance, assim, de mudar um pouco a personalidade, né?
No tempo que eu passei em intercâmbio lá em La Rochelle, eu senti que eu tenho diferentes personalidades quando muda de língua, né? Em inglês eu me sinto um pouco mais gangster, porque eu falo gírias, entendo Aham. também, tenho mais conforto com a cultura, por causa das músicas, dos filmes. Uhum. E em francês a minha personalidade ela é tímida. Sim. Ela é retraída, eu não sou tão engraçado quanto eu sou em português. Em francês você tem uma personalidade também, falando a língua? Acho que sim. É. Je pense qu'aujourd'hui, mon anglais et mon français sont presque à le même niveau. Uhum. C'est ça le niveau d'une personne qui s'est en train de graduer en Léa, c'est plus ou moins ça. Mais quel est le niveau d'un diplomate en français? Je voudrais écouter vous et me parler un peu. Parce qu'aujourd'hui, tu ne parlais pas beaucoup dans la journée, dans le travail. Pas du tout. Pas du tout, Non. Non. quand même. Je pense que la meilleure époque, quand je parlais français, mon meilleur français, c'était pendant l'université, pendant le Léa, Oh là là. quand je suis allé à La Rochelle, l'année 2007. Alors, je passe 6 mois là-bas et quand je retourne, mon français, c'était extraordinaire, vraiment. Et puis ça, pendant quelques mois, je fais mes études ici. J'ai pu maintenir mon français. Mais après ça, quand je commence à étudier pour l'examen de l'Institut Rio Branco, euh, c'était beaucoup plus l'écriture, Ah, non? l'écriture. Écrit, le français écrit. Et alors, après ça, pendant ma période, ma journée en Haïti, je parlais français beaucoup. Mais c'est intéressant parce que le français là-bas, c'est un peu différent à cause du créole. Oui. Donc l'accent, c'est différent. Même la grammatique, c'est un peu différent. Donc je pensais, quand je suis allé en Haïti, je pensais que pendant ce temps-là, j'aurais récupéré, comment reprendre tout mon français, mais c'était pas comme ça. Parce que c'est beaucoup mélangé avec le créole, l'anglais aussi. D'accord. Et donc, c'était pas comme je pensais. J'ai récupéré un peu mon français, mais c'était pas comme pendant l'époque où j'étais en France. Donc, quand on étude le français pour le Rio Branco Institute, c'est différent du C'est français beaucoup plus écrit. plus Oui, écrit. oui, c'est L'anglais et l'espanhol, c'est la même chose? la même chose. Ouais. O inglês que a gente estuda para a prova de inglês, por exemplo, ele tem particularidade ou assim, É um inglês muito específico. Muito específico? específico, é. Para a prova, né? Você tem que desenvolver ali um léxico muito específico para o concurso. Eu sempre digo que você pode falar muito bem inglês, isso não significa Interessante. que você esteja preparado para... Eu tive colegas que falavam inglês muito melhor que eu. Eu nunca tive a vivência linguística em inglês. Nunca vivi num país de língua inglesa. Visitei já, depois já de haver ingressado no Itamaraty, já como diplomata. Fiz algumas viagens aos Estados Unidos, mas sempre passei por curtos períodos. Então, eu tive colegas que alguns foram alfabetizados em inglês, moraram quando criança, mas no final das contas o concurso nivela porque fale você muito inglês ou pouco inglês, o que importa é você falar o inglês que a prova te exige, que é um inglês muito específico. Então, eu acabei desenvolvendo isso com muito trabalho, desenvolver esse inglês para a prova. Então, acho que hoje eu escrevo melhor do que falo Ah, isso é inglês, interessante. né? Pô, mas isso acontece com inglês ou com espanhol e francês também tem essa... Não, espanhol e francês, como eu vivi, né? Acho que espanhol foi a língua que eu acabei mais desenvolvendo nesse período, porque são dois países, dois postos. Eu acho que estão no mesmo nível, né? O francês faz muito tempo que eu não escrevo, muito tempo. Eu acho que hoje teria grande dificuldade, porque escrever em francês é um desafio, né? Eu teria muita dificuldade para retomar, faz muito tempo que eu não escrevo. E inglês eu uso no meu trabalho muitas vezes mais escrito, para escrever e-mail. Continuo usando menos, mas ainda uso. Mas acho que o espanhol é o que eu tenho mais nivelado, fala e escrita. Entendi. Nesse seu percurso para... Você começou a estudar ainda durante a graduação, né, do Léa, e depois que você terminou, você focou mesmo. Teve algum, sabe, as dificuldades que houveram ao longo do caminho, teve um ponto assim que foi mais baixo,
nesse percurso, sabe? Aquele que foi mais difícil? Sim, a gente até falava disso antes de entrar no ar, né? Acho que a fase mais difícil, o momento mais difícil foi quando eu prestei o concurso 4 vezes, a prova. Me formo em 2009, sou aprovado no programa de ação afirmativa no Instituto Rio Branco, então eu recebo a bolsa de estudos, me mudo para São Paulo e presto o primeiro concurso em 2010, ali com 6 meses de estudo, então estava super verde. É mais ou menos o que eu vou tentar fazer esse ano. Eu tinha 6 meses de formado, já Vou estava arriscar. estudando um pouco, mas sem orientação. Aham. Aquela pergunta que você falou sobre se eu havia começado a estudar no curso. Então, ainda sem muita orientação, me lembro que tem um livro de história chamado A Guerra do Paraguai, que é base Essencial. lá para a história do Brasil para o concurso. E é um livro quase que de história militar, do Francisco Doratioto, professor Francisco Doratioto, foi meu professor depois no Rio Branco. E tinha esse livro na biblioteca da UESC, que eu fui lá pegar o livro para estudar. E aí era um livro, um calhamaço desse tamanho, quase 700 páginas, eu acho, mais de 500 páginas. E conta toda a história do Paraguai, as manobras militares, cada uma das batalhas, o número de baixas em um e outro lado. E eu comecei a ler aquilo, eu fiquei desesperado. Falei, eu não vou decorar isso aqui nunca na minha vida. Primeiro Impossível, impossível. Li o livro todo, marquei tudo, fiz anotação. Aí cheguei no cursinho em São Paulo e descobri que eu só precisava ler o primeiro capítulo e o último. Que era a tese dele, que surge de uma tese de doutorado, se não me engano, dele. A tese de por que houve o conflito, qual que é a explicação dele para a Guerra do Paraguai e a conclusão. O resto, as batalhas militares, é porque o cara gosta de história militar, entendeu? O cara é doutor e curte, mas o concurso não vai te pedir isso. Você não precisa saber o que aconteceu na Batalha do Riachuelo, quantos soldados brasileiros foram mortos, né? Não é isso. Então, eu não tinha essa orientação. E aí, eu cheguei em São Paulo, aí fui pegando um pouco as pedras do caminho, vendo o que é que eu precisava estudar ou não. E aí, eu presto esse primeiro concurso, caio na primeira fase, até aí normal, do jogo, esperava-se. Não esperava que fosse acontecer um milagre em 6 meses. No segundo ano, eu passo por todas as fases, sou aprovado, eram 60 aprovados no concurso e 30 e poucas vagas, mas eu fico em 45º lugar. Então, embora tenha sido aprovado, eu fiquei fora do número de vagas e eu sabia que a chance de ter uma segunda chamada era mínima, porque é um concurso que as pessoas passam e não desistem. Tudo bem. Na terceira eu falei, agora é meu ano. Vamos para cima. E aí eu fui escalando de fase em fase, fui melhorando, né? Mas aí eu bati na trave de novo, eram acho que 31 vagas ou 30 vagas, e eu fiquei em 34º lugar. Fiquei fora por 0,25 pontos, uma coisa assim, menos de um ponto. Aí foi um golpe duro para mim. Foi um golpe duro porque já era meu terceiro ano estudando. Eu comecei a ver os colegas que formaram comigo no LEA começando a trabalhar, uns foram para fora do Brasil, começaram a seguir suas vidas. Meu irmão do meio, Matheus, que hoje é médico, se formou. Aí começa a rolar aquela pressão, pô, eu sou o filho mais velho, eu devia estar... Né? Aí meu irmão começou a me ajudar também. Você se colocar um fardo, né? Você começa a colocar coisa na mochila e vai ficando pesado para carregar. Então foi a fase mais difícil, eu quase desisti. Por muito pouco, meus pais e minha tia, com quem eu morava lá em São Paulo, praticamente não permitiram, não deixaram que eu desistisse. O curso é em São Paulo, né? Você precisava... Quando eu comecei a estudar, me mudei para São Paulo para fazer a preparação lá. 3, 4, e aí foi a fase mais difícil, assim, uns meses de bad vibe mesmo. E aí eu tive uma eureka no meio de um treino de jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Você já fazia antes jiu-jitsu? Não, nunca tinha feito. Eu sempre pratiquei esportes, outros esportes, mas nunca tinha feito. E aí acho que eu tava precisando dar uma sacudida. Por algum motivo eu fui parar numa aula de jiu-jitsu. Eu comecei a treinar. Que massa. E foi bom que comecei a perder peso na época. Emagreci 14 quilos. Um treino aeróbico brutal, o jiu-jitsu. Demais. Antes de começar o próprio treino de jiu-jitsu, tem aquele aquecimento, o aquecimento que acaba já te mata. E aí eu me lembro que eu tava no treinamento de queda. E aí o mestre vira pra mim e fala: olha, cuidado.
dado com o seu pescoço, não quebrar o pescoço. Você tem que aprender a cair para levantar. E ali estalou na hora. Eu lembro que eu tava sentado assim no tatame. Eu falei, é isso, cara. E assim, ele não tava dando uma palestra motivacional, ele não tava falando disso. Aham. Ele tava falando do rolamento, do treinamento. Aí daquele dia em diante eu voltei com faca nos dentes, aí comecei a estudar que nem um louco. Que E massa. nesse ano eu passei, né? Eu tava estudando muito, mas estava fazendo atividade física também, que é importante, né? Para passar nesse concurso, você não basta só estudar, o conteúdo tem que estar aqui, fresco, mas você tem que estar mentalmente forte e fisicamente forte. Porque eu lembro que a primeira fase era um final de semana, prova manhã e tarde. A segunda fase era um final de semana, ou era um dia só? Era um dia só, prova de português. A terceira fase eram 3 finais de semana seguidos, com prova sábado e domingo, 5 horas de prova cada dia. Caramba, é maratona. É maratona, não acabava o concurso, sim, exaurido. Então, imagina, depois de uma tensão, um ano inteiro estudando, começa o concurso, você passa pela primeira fase, passa pela segunda, aquela pressão, aquela tensão, aquela ansiedade. E na terceira fase, você submete a uma maratona de 3 finais de semana seguidos de provas dissertativas. Então, estar bem fisicamente também é importante. Eu brincava com você, né, no começo do programa, que fazer o CACD é como jogar uma Copa do Mundo, né? Você Sim. se prepara a vida toda para disputar aqueles... quantos jogos são? São 3 na primeira fase, oitavas, quartas, semifinal. São 7 partidas. 7 partidas. Você se prepara durante 4 anos para disputar 7 partidas. 7 partidas da sua vida. Então é um pouco isso. E aí, depois dali também, você não... É só ladeira abaixo, né? Aí você vai virar comentarista esportivo depois que joga a Copa. É que nem Vampeta. Que nem Vampeta. Então, por que eu tava falando tudo isso mesmo? A parte difícil, né, de passar na prova do... Ah, sim, o momento mais difícil. mais Isso. difícil. Se esse for o momento mais difícil, teve algum momento assim que foi ponto alto, depois de ter passado por isso tudo, e aí foi o quê? No dia de... Você recebeu o título de diplomata, foi um momento alto assim. Eu soube que tem a história do sapato. Você não contou ainda. Sabe que eu Foi não... nesse dia da posse? formatura. Da formatura? Da formatura. Que a posse é quando você é aprovado no concurso, você entra no Rio Branco, aí 1 ano e meio ali, na minha época foi 1 ano e meio de formação, tem a formatura, né? Ah, 1 ano e meio. Que costuma ser no dia 20 de abril, que é o dia do diplomata. Legal. Que é em homenagem ao Barão do Rio Branco. É o natalício dele. Pô, passamos já. Estamos chegando aí no dia 20 de abril. Então, 1 ano e meio depois, tem a formatura, eu fui escolhido orador da turma, tive essa grande felicidade, foi muito especial. E então ali realmente foi um momento bastante emotivo para mim, porque estavam meus pais em Brasília, minha esposa. Você já era casado. Já era casado, nos casamos, a gente se conheceu. Juliana, meu amor, se estiver me assistindo aí, um beijo, te amo. E aí a gente passou por muita coisa juntos nesse período também. Vocês dois estavam para ser diplomatas? Sim. Legal. Sim, ela é economista e acabou seguindo outros caminhos. Então foi um momento muito emotivo ter meus pais lá, a Juliana. Passa um filme, né? Tô até me emocionando agora. Mas não vou chorar. Se chorar vai virar corte, já vou avisando. Já corta aí, pessoal. Então, foi muito especial. Aí, enfim, na formatura vai toda a casa, como a gente chama o ministério, vai a casa, né? Tá todo mundo lá, todos os embaixadores, enfim, é um evento especial. É nesse dia que o presidente confere a Ordem do Rio Branco, que é uma honraria, né? Para várias personalidades, ao final da cerimônia. Enfim, personalidades de várias partes, artistas, políticos, eles recebem a Ordem do Rio Branco nesse dia. Mas antes tem a cerimônia para os diplomatas. E aí a cerimônia sempre é presidida pelo presidente da República, então eu me lembro que ainda era o governo Dilma Rousseff, foi a última posse dela, foi em 2015 que eu me formei. E eu fui orador da turma. Tá no YouTube, se alguém tiver curiosidade depois para assistir. Coloca lá, também. João e Gino, formatura, aparece.
bonitão, né? Todo no Somebody Love. Falei, presidenta, um dia muito especial pra mim, comprei até um sapato novo. Aí ela, deu de jeito de uma de ser, né? Olhou pro Mauro Vieira, que era o ministro das Relações Exteriores. Olhou pro Mauro Vieira, olhou pra baixo. E virou, continuou. Nada. Tipo assim, o que esse cara tá falando, né? Então, só querendo ser engraçadinho. Não rolou, mas eu devia saber, porque minha esposa sempre fala, amor, não conta piada porque você não tem timing. Piada é timing, você não tem timing. Seu negócio é fazer outra coisa. E aí foi uma história engraçada, essa coisa da tentar fazer gracinha pra Dilma. E depois tem outro episódio, outra anedota que termina o discurso. A gente tinha que ir para outra sala para tirar foto de família, que é aquela foto com todo mundo. E aí, nesse meio tempo, umas pessoas me interromperam, eu comecei a conversar, vieram me parabenizar pelo discurso e tal. Aí, quando eu chego para tirar a foto, eu tinha perdido a primeira foto. Que a primeira foto é a turma só com o presidente da República. E aí, os locais estavam marcados no chão e tal. Meu lugar era... Como é que tu perdeu? Você tá fazendo o quê pra perder isso aí, Não, véio? porque eu saí e as pessoas... acabei parando para cumprimentar um ou outro e a gente tinha que sair correndo, né? Tá. Porque o presidente... Imagina se ele vai ficar esperando você, um Zé Ruela, para tirar foto, né? Você que tem que correr atrás. E aí, eu cheguei e já tinha perdido a primeira foto. Aí eu acabei entrando na frente até, na primeira fila, que não era o meu lugar, para a segunda foto, que era com ela e o Mauro Vieira. Então... Tem uma foto oficial da turma, mesmo eu não tô na segunda. É melhor que nada, né? Pelo menos eu peguei a segunda. O Marcos tá aqui também com a gente nos estúdios. A gente tinha falado da parada do Higino, né? Ficou de falar isso aí. Esse nome Higino, ele vem de algum lugar? Então, você sabe que eu pesquisei uma vez, curiosidade. A primeira referência que tem a um Higino, de que se tem notícia, é na Roma Antiga, anos 60 a.C., Caio Júlio Higino, que era um cara, ele era escravo na época, escravizado, e ele conseguiu a liberdade porque ele se tornou um grande escritor, historiador, poeta, e ficou muito amigo de Alexandre o Polímata. E o Alexandre dá a liberdade para ele, e ele depois se torna responsável pela biblioteca de Apolo. E Caio Júlio Higino, a origem dele é na Espanha, como se chamava na época Península Ibérica. Então, ali onde hoje é Espanha e Portugal. Então, acho que o Higino vem da Espanha, talvez ali do sul da Espanha, né? Mas é o Higino com H e com G. Quando eu pesquisava seu nome antes das redes sociais... As pessoas geralmente procuram com H e com G, E engraçado que Higino significa, em grego, saudável, né? É daí que vem a raiz da palavra. Mas é engraçado que, enfim, Higino geralmente é com H e G. E eu comecei a pesquisar. Minha mãe jura de pé junto que o Higino do pai dela, do meu avô, era com H e G. Com HG em Portugal. A maioria é Higino com IJ. Interessante. Porra, muito bom. Você já tinha falado disso antes em algum outro podcast? Não, fiquei cabeçudo agora. Exclusivo. Inclusive, esse estúdio aqui em Itabuna, eu vi que você participou em podcast, mas aqui em Itabuna participou de algum? Espaço bom esse daqui, né? Estúdio do Hub. Aqui em Itabuna, primeira vez. Bom demais. Se você quiser participar de podcast, gravar o podcast, @Estúdios Hub 73. Segue a gente lá. Vai cá, gente. Pois é. Aqui tem até pãozinho, rapaz. Você gostou? Eu até falaria de onde é se patrocinasse nós, hein? Mas no bolo. Estamos querendo conseguir isso aí. Bero daqui, vamos comer depois. Já foi no hambúrguer aqui. Caraca, é um tecnologia exclusiva. Está bom, né?
A gente tem pergunta da audiência. Tem um microfone aí? A gente vai rodar depois perguntar mais coisas, até porque a gente estava conversando aqui em off dos trabalhos que você teve ainda no LEA, né? Eu agora estou tendo a experiência de trabalhar recepção muito importante. O guia de não chama o guia de turismo de guia turístico. Isso é uma ofensa. Guia turístico é um papelzinho, né? Um mapa. Guia de turismo. Uma vez falei isso. Ele levou correção. Não, isso é guia de turismo. Tá bom. E eu lembro que eu fiz uma das verões, eu fiz para a CBC e tinha uma outra empresa, cujo nome eu não lembro agora. Eram duas empresas. E aí eu lembro de ter feito alguns tours em português, em francês, em espanhol. Acho que em inglês eu devo ter feito também. Fiz em inglês também. Mas acho que eu acabei fazendo mais francês porque eu tinha acabado de voltar de lá. Então, o francês estava afiadíssimo. Então, quando precisava de alguém francês, eu ia. Então, eu já fui guia de turismo e, engraçado, todos os colegas da turma também fizeram. E alguns depois foram trabalhar embarcados. Em cruzeiros. Temos exemplos. Alguns colegas que foram na embarcados de leve. Depois eu ouvi as histórias. Deve ser uma experiência interessante. Você trabalhar em embarcado, assim? Se estivesse como estudante ainda, sem dúvida. Deve ser legal isso. Experiência. Dizem que dá pra jogar muito dinheiro, né? Recebe dólar, você não tem despesa, né? Refeição. Tiram seu couro, né? Mas faz parte também, pô. Tem certas fases da sua vida que você topa tudo mesmo, tá certo, tem que fazer. Temos o microfone? Pode falar aí. Se apresenta que a galera que está com a sua voz. Pois é, meu nome é Antônio, né? Sou colega do Joãozão, né? Somos colegas de sala na UESC e hoje eu segui um pouquinho diferente, né? Fui para a área mais acadêmica, então hoje eu sou pós-graduando do PPGRI, da UFPA, né? O Programa de Pós-Graduação das Relações Internacionais. E eu tenho uma pergunta voltada mais para essa área profissional sua. A gente sabe que com cada governo tem visões diferentes de política externa, visões diferentes de como tratar certos assuntos. E eu acho que uma pergunta que eu queria fazer é como se adaptar a esse tipo de coisa, esse tipo de conduta, sendo que a diplomacia brasileira tem uma tradição de pragmatismo e mais neutralidade, né? Então, com a ascensão de alguns governos de extrema-direita pelo mundo e também dessa política um pouco mais agressiva no Brasil, como é que você acha que a diplomacia brasileira encara esse tipo de desafio? Boa pergunta. Todo mundo se perguntou isso, né? O Brasil, que realmente o último governo foi um governo único, né? Em vários aspectos. Que inovou muito, inclusive na política externa. E a política externa é realmente um campo de muita continuidade, né? Eu costumo dizer que, como tudo na vida, a política externa é feita de continuidades e rupturas. Mas ao longo da história, eu acho que a política externa brasileira sempre teve mais continuidade do que ruptura. É uma instituição muito antiga, uma das primeiras instituições que surgem ainda na época do Brasil colônia, quando a corte portuguesa vem para o Brasil, fugindo de Napoleão. Então ali surge o Ministério dos Negócios Estrangeiros, como se chamava à época. Há uma grande continuidade, inclusive de gerações, né, diplomatas desde aquela época. E essa continuidade se manteve, a política externa é muito coerente, as bases são muito sólidas, as nossas posições são defendidas de forma muito coerente durante muitas décadas. E somos reconhecidos por isso internacionalmente. Itamaraty, sem querer jogar confete, é reconhecida como o Brasil, né, reconhecida a diplomacia brasileira pelas suas posições, pela coerência das suas posições. De fato, a gente teve no último governo uma guinada importante em alguns temas,
Mas eu acho que, em linhas gerais, o Itamaraty consegue manter a ideia de que a política externa é política de Estado e não de governo, né? Todos os períodos, mesmo durante, eu sempre cito esse exemplo, durante a ditadura militar, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a reconhecer a independência de Angola. E Angola, vocês sabem, viveu uma guerra civil, durou quase 3 décadas, que acabou há pouco tempo. E naquela época, na década de 70, você tinha 3 grandes grupos de orientações ideológicas diferentes, e a facção que vence a guerra e declara a independência é a facção marxista, que contava com o apoio da União Soviética. E o Brasil com uma visão muito pragmática de que o Brasil precisava estar inserido no continente africano, uma ideia de que nós éramos um país importante no mundo de desenvolvimento, na época se chamavam países emergentes. Ter um país emergente é uma coisa recente, mas os países em desenvolvimento, que era estrategicamente importante reconhecer uma situação de fato, que era a independência de Angola. Então, a gente tem ao longo desse período todo posições de princípio muito sólidas. Então, acho que no final das contas, o Itamaraty consegue equilibrar o barco e manter o barco na rota certa. Isso não ocorre em todos os países. Em muitos países, quando você muda o governo, você repagina toda a máquina. O Itamaraty, desde 1945, realiza concursos anualmente. Sempre brinco e digo que no CACD tem 2 coisas, uma coisa ruim e uma coisa boa. A coisa ruim é que é difícil. Coisa boa é que tem todos os anos. Todo ano você pode tentar. Então, desde 1945, quando é instituído o concurso, quando é criado o Instituto Rio Branco, tem provas, e hoje 99,9% do corpo do Itamaraty é de diplomatas de carreira. Temos uma única exceção de um embaixador, que é uma indicação política. Então isso nos protege, nos ajuda, mas não quer dizer que seja fácil. Obviamente há pressões políticas, né? Quando você elege um governo, aquele governo tem legitimidade para adotar certas políticas, mas claro que a função do Itamaraty é sempre jogar o peso da institucionalidade e temperar um pouco, às vezes, os impulsos políticos. Acho que é um pouco isso. Deve ser desafiador, né? Manter nessa rota com as mudanças do governo, ou então quando, por exemplo, no último governo tinha um chanceler, né? Araújo, você foi desafiador nessa época por conta da liderança dele ou para o Itamaraty? Eu acho que foi um momento de de mudanças muito radicais, mudanças aceleradas. Acho que depois, num certo momento ali, na altura da metade do governo, o próprio governo se conscientiza que era preciso moderar um pouco o discurso. Há uma mudança na chefia. Ascende o Carlos França. E há um certo reposicionamento em algumas posições. Mas, de fato, no início do governo, acho que houve um ímpeto muito grande, uma ideia de que você precisava dar um 360 e refundar vários aspectos da política externa. Mas aí você começa a pôr a mão na massa, você vê que não é bem assim. Você tem que ir um pouco mais... Então, acho que no meio do governo houve ali um reconhecimento de que precisava se moderar um pouco o discurso. E hoje você está mais atento somente às políticas internacionais, ou quando vem a nível municipal você também está ligado? Esse ano é ano de eleição. Aqui em Itabuna, em Ilhéus. Você está por dentro do que está acontecendo? Eu procuro me informar, né? Você conhece Pancadinha? Conheço. Conhece? Conheço Pancadinha. Eu convidei ele para estar aqui hoje, era para rolar esse encontro ao vivo, mas acabou não rolando. Olha só. É sério. Olha só. Mas, não conheço pessoalmente, mas acompanho o Pancadinha nas redes. Sério? Tô vendo aí a manda um abraço que eu tenho dele. certeza que ele está assistindo. Tá assistindo aí, Pancadinha, queremos você aqui. Acompanho ele sim nas redes, né? Teve o lançamento da pré-candidatura agora há pouco. Então, acho que o grande contendor é o Augusto Castro, né? Que é o atual prefeito. Procuro me informar, Ilhéus também, procuro me informar, me envolver. Não consigo me desligar totalmente de... Eu realmente acho que tenho um umbigo enterrado mesmo aqui, porque eu não consigo, apesar desses anos todos fora,
me desligar das questões da cidade e me preocupo muito. Então, procuro me manter informado, acompanhar. E agora com as redes facilita muito. Eu sempre acompanho os blogs, alguns podcasts do Superblogs, né? Sim, que você estava lá. Onde eu falei na semana passada, eu assisto todas as quintas-feiras e tento me informar, manter atualizado. É assim que a gente se mantém perto, né? Estando longe. Diariamente. Em francês, eu não sei, eu desenvolvi esse hábito lá. Antes eu não era tão ligado assim no direito internacional, mas isso foi o meu jeito de começar a estudar para o CACD. Uhum. Sabe, eu vou fazer esse ano a nível, vamos dizer, trainee, né? Porque assim como você falou, né, não tinha orientação, mas até mesmo para as pessoas assim de primeira viagem, você tem dica? Teve uma galera que perguntou assim, dica para aprender idiomas, né? Que o diploma tem, mas assim, mais especificamente para estudar para o CACD. Eu imagino que como é uma maratona, a gente começa aos pouquinhos. Geralmente começa pelos pontos que são mais fracos, né? Não pode soltar, acabar o gás nos 5 primeiros quilômetros, você tá ferrado. Tem que começar aos pouquinhos. Tem hoje ferramentas como o Anki, se eu não me engano que esse que é o nome, que é aquele de flip card, né? Então você escreve a pergunta de um lado, a resposta do outro. E aí você, quando responde as perguntas de um concurso, por exemplo, você vai constantemente retomando aquela pergunta que você já respondeu uma vez para ver se você não tem a resposta. Você usava esse tipo de técnica? Sim. Eu acho que tem várias dicas, né? Poderia aqui passar a noite dando várias dicas. Mas eu acho que a primeira coisa é você entender a banca do concurso. Me parece que mudou há alguns anos. Na minha época era o CESP e o UNB que fazia a prova. Então, cada banca tem a sua idiosincrasia. Eu nunca fiz concurso da GV, mas dizem que a prova de português, de redação da GV é impossível. É uma coisa que é um português da GV. Não sei. Se tiver alguém da GV aí acompanhando, desculpe. Mas é o que dizem. Então, quando eu prestei, eu acabei tendo de me condicionar à forma de fazer prova do CESP e UNB. E aí, eles têm uma coisa engraçada que eles têm 2 tipos de questões na prova objetiva. Certo e errado, cada pergunta valendo 0,25 pontos. Então, você fecha as 4 perguntas, você ganha 1 ponto. E múltipla escolha. São 5 perguntas, são 5 respostas. Na prova certo e errado, uma resposta errada anula uma resposta certa. Então, você pode ter, inclusive, pontuação negativa na questão. Então, eu nunca tinha visto aquilo na vida. Era uma coisa do CESP, que é uma grande empresa de concursos em Brasília. Então, a galera de Brasília, que fazia já concurso em Brasília, o vestibular, acho que era CESP já, a galera já saía, né, na frente. Então, passar no concurso CACD não é uma prova de quem é o mais inteligente. É uma seleção do mais adaptável, eu diria. Muito interessante. É uma prova de adaptação. Você chutou na prova? Ou o que você respondeu ali era então, nessas questões de certo e errado, isso é feito para desestimular o chute. Tem várias teorias. Tem gente que diz que vale a pena, tem gente que diz que não vale a pena. Eu não chutava. Bom. Não chutava. Mas aí, de novo, como agora mudou a banca, eu não sei como é que funciona essa banca. Então, como eu dizia, é uma prova de adaptação. O mais adaptável passa. E o mais adaptável, o mais resiliente e o que tem mais fôlego. Porque, como eu dizia, é um tiro longo. Então, é isso. É você aprender a estudar para a prova. Você tem um método de estudo que funcione para você. Você tem que entender como é que funciona. Fazer sempre uma autoavaliação. Não achar que quanto mais você vai estudar, mais você vai aprender, sem fazer um processo de reflexão se aquela metodologia de estudo está funcionando. Eu vi muita gente se matar de estudar durante anos e não passava no TPS nunca. Que o TPS é teste de pré-seleção, a primeira fase. E não mudava a fórmula. No ano seguinte repetia a fórmula. Então não vai dar certo. Então, acho que uma coisa que funcionou para mim é que eu vi ao longo desses 4 anos a evolução. Perdi no primeiro ano, caí no TPS. No segundo ano, até o final, 45º. No terceiro ano, 34º. No 4º ano, eu entrei. Então, assim, eu fui vendo que o meu método de estudo estava funcionando. Era uma questão de tempo. Estava amadurecendo e ia chegar a minha hora.
Então, eu diria que essa é outra dica. Ter um método de estudo claro. Obviamente vai exigir muita disciplina, muitas horas de estudo. Eu estudava no mínimo 8 horas por dia. De É domingo isso, a cara. domingo. Peraí, 8 horas por dia sem No parar? mínimo. Líquido, né? Horas líquidas. Boto fé, mas isso você não... Horas a bruta aí vai dar 10, 11, 9, 10, 11. Você acordava de manhã Acordava já. Eu direto. lembro que eu morava... Para quem conhece São Paulo, eu morava na casa da minha tia, que era Jardim João 23. Era o quilômetro 17 da Raposo Tavares, era quase em Cotia, cidade de Cotia. E o cursinho era no centro de São Paulo, perto do Teatro Municipal de São Paulo. Dá uma andada. Então, era aquele ônibus lotado de manhã cedo. Quando o ônibus ia rápido, você gastava 50 minutos. Se tivesse algum acidente na Ilhéus Itabuna. Ilhéus Itabuna, se tivesse algum acidente, você 1h30. Eu cheguei a passar 2h30 no ônibus. Então eu ganhava muito tempo também no trajeto estudando. Eu gravava as aulas com gravador. E aí eu ia ouvindo as aulas durante o trajeto. Ou quando eu dava sorte de sentado, ia lendo. E eu sempre digo que eu li as 4 eras de Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm é um historiador muito conhecido. E é um cara que é importante para a prova de História Geral. Tem prova de História Geral na primeira fase do concurso. E são 4 volumes. Começa com a era dos... A era das revoluções, a era do capital, a era dos impérios e a era... A última, eu esqueci. São 4 volumes. São livros históricos. Livro de História Geral. História geral. Mundial. A Era dos Extremos é o 4º volume. E eu li esses 4 volumes no ônibus. Né? Ao longo desses anos... Ao longo desse período, eu li os 4 volumes. Então, eu já ia estudando. Eu chegava no cursinho 8 da manhã, 8h30, e aí já tinha as aulas, almoçava por ali, à tarde biblioteca, à noite às vezes tinha aula. Chegava às 8, 8h30 da manhã no cursinho, saía 10 horas da noite, chegava em casa 11 horas da noite, 11h30, meia-noite quase. Era prazeroso? Você me permite perguntar isso? Muito. Eu acho que isso faz a diferença. Muito. Acho que isso faz a diferença. Nenhum momento foi um sacrifício. Olha pra isso. Obviamente que aquilo... Você sente um cansaço até físico e mental. Às vezes você fica esgotado. Mas era uma... Sabe o marombeiro? O cara que gosta de levantar peso, puxar ferro. Obviamente você sente a fadiga, mas é uma coisa prazerosa, que te traz prazer, satisfação. Uhum. E pra mim era... Eu tava chegando em São Paulo, imagina. Saí daqui, no interior da Bahia, fui estudar. E a galera lá, só a galera da pesada. Meus colegas estudavam nas melhores escolas de São Paulo, porque era um cursinho caro. Então, eu estava estudando com a elite da cidade. Pessoas que estudaram nos melhores colégios, que nem precisaram fazer muitas vezes intercâmbio, porque moraram fora. Então, eu sabia que ao chegar ali, eu tinha que ralar muito para nivelar com essa galera, para começar a participar da brincadeira, para entrar no rolê. Então, o primeiro ano foi só para eu nivelar. Eu entrava muito e saía calado. Não fazia pergunta, ficava só anotando. Mas, assim, era muito estimulante para mim. Porque foi uma avalanche de informação. E aí, eu falei, meu Deus, tem isso tudo no mundo mesmo. Assim, foi um mind-blowing, assim. Eu acho que foi o momento da minha vida intelectualmente mais estimulante. Até mais que Rio Branco. Rio Branco, você entra, você já... Se você passa na peneira, meu amigo... O mais difícil é passar, né? O mais difícil é passar. Então, o primeiro ano foi, assim, tesão, assim, incrível. Então, eu estudava feliz da vida, assim. Chegava um limite que eu precisava parar, mas era o meu limite físico. Você já sentiu esse prazer desde a graduação? Ou foi estudar para o CACD que foi prazeroso? A graduação foi um começo... e eu acho que os intercâmbios foram também importantes. Né? A primeira viagem de avião que eu faço na vida é para Madrid, na época do Léo. Cidade mais... Eu nunca tinha saído do estado da Bahia. Conhecia Salvador, era a cidade mais distante que eu conhecia. Isso aos 20 e poucos anos.
Então imagina, você sair da sua cidade pela primeira vez na vida, primeira viagem de avião, você vai sozinho para viagem internacional, né, durante o seu curso. Então aquilo foi. Deve ser. Então, assim, os intercâmbios foram muito importantes para solidificar, assim, essa sede de é isso que eu quero, sabe? Uhum. E depois La Rochelle, 6 meses lá também. Então a faculdade foi assim foi um comecinho, um aperitivo. E acho que os intercâmbios foram importantes para solidificar. E aí eu saí com muita fome, né? Para me preparar. Então acho que em nenhum momento eu senti que foi um sacrifício. Não senti que eu estava abrindo mão, sabe? Ai meu Deus, eu podia estar curtindo. Eu acho que o meu maior sofrimento era a angústia de ver os anos se passarem e eu não conseguir. E eu começar a colocar aquilo em xeque, em dúvida. Será que eu não estou dando burro em ponta de faca? Será que meu caminho não é outro? A idade foi passando. Meu irmão mais novo que se formou. Aí você começa, como eu dizia, da mochila. Você começa a colocar pedra na mochila, vai ficando pesado. Mas o estudo foi um processo prazeroso. Muito prazeroso. Eu não sei, até com esse podcast, inclusive, eu gostaria muito de espalhar a palavra do Lea para que mais universidades de Lea existissem no Brasil, para que mais pessoas tivessem essa experiência, porque o intercâmbio muda a vida, Sim. sabe? Abre a visão de mundo que a gente tem, e eu acho que um curso desse, mais universidades no Brasil, para mais gente ter oportunidade, porque quando eu cheguei lá em La Rochelle e eu olhei assim para o panorama das pessoas que estavam lá também, inclusive, eu parava para pensar que assim, não era, assim, na conjuntura do sistema, para uma pessoa do interior da Bahia tá vindo estudar, fazer um intercâmbio para aqui, porque se não for o Lea, essa oportunidade não ia acontecer, pelo menos para mim, né? Agora deixa eu bancar o entrevistador. E Perfeito. você em Harvard? Sim. Também deve ter sido uma coisa incrível, né? Você tava falando aí da rotina, quando eu perguntei de acordar 8 horas da manhã para estudar, eu só tive essa rotina de estudo de prazer quando foi para estudar para ir para Harvard. Porque eu comecei esse processo lá na França, então tava lá em intercâmbio, e assim eu ia voltar pro Brasil, eu já não tava gostando da Europa. Não era um lugar para mim. Eu tinha um ilhéense que me empregou lá em La Rochelle. E ele falava, Joãozão, você veio com mais 5 brasileiros e você é o único maluco que tá voltando. Por que você tá voltando? Você não já viajou aqui? Pra onde você foi? Eu falei, eu fui pra Holanda, eu fui pra Paris, conheci Bordeaux. Então, quanto é que você ganha aqui? Aí eu trabalhava de entregando pizza. Era livreur. E aí eu ganhava 500 euros, mais ou menos. Eram uns 2.500 reais. Ele falou, isso aqui é um subemprego. Imagina quando você trabalhar. Aí você tá viajando, tá ganhando bem, por que você vai voltar? Eu falo, cara, é isso. Porque aqui eu sinto que eu tô conhecendo os lugares, sabe? Eu tô viajando, eu tô ganhando dinheiro e pra mim não basta eu ganhar. Minha mãe, meu pai tem que ser capaz de estar aqui também. Meus amigos, minha família, meu tio tem que ser capaz de fazer isso aqui também. Não tô dizendo que é pra todo mundo ficar milionário e fazer uma viagem pra Paris. Tô dizendo que assim, o básico não pode faltar pra ninguém. Sim. E eu voltando, eu já tava perto de acabar de voltar, eu vou voltando, eu quero ajudar a galera lá. Mas como é que eu vou ajudar? O que é que eu faço da vida? Sabe, eu vou ser mais um de Lea, que viajou pra fora, que vai voltar e vai ser professor de francês. Vou ser professor de inglês, o que é que eu vou fazer? E aí, no primeiro episódio, quem quiser saber a história completa, primeiro episódio do Poliglota, aí eu falei que eu comecei a fuçar curso ainda lá na França, e eu descobri que tinha um instituto em Salvador, o Instituto Diplôme 1, que ele organiza a galera, forma as delegações para ir para Harvard, para participar do Harvard National Model United Nations, que é o maior simulado da ONU do mundo. Então, eles simulam as decisões como ocorrem lá, mais ou menos, no sistema de blocos. E os países que você representa em Harvard são divididos aleatoriamente, porque seria muito fácil para mim, que sou brasileiro, ir para lá representar o Brasil. Seria fácil, né? Desenvolver os argumentos, esse tipo de coisa. Então, nessa oportunidade que eu fui, eu representei o Cazaquistão. E aí você tem que estudar a geopolítica do Cazaquistão, onde ele está situado, que relações ele tem. Para quando você chegar lá, as coisas que você disser, o pessoal de Harvard que está avaliando, eles veem se tem nexo ou não. No Itamaraty isso tem um nome, chama maço. Maço? É o maço do país. Que legal. Sabia não. Então, se preparar o maço do país, o dossiê do país. O dossiê do país, isso. E aí, nessa oportunidade que eu estava estudando para Harvard, era essa rotina. Eu acordava de manhã, sentava na cadeira e... Porque o Instituto, ele dá uma mentoria ao longo do ano. E aí, eu digo para você, foi a única época da minha vida que eu senti prazer em estudar. De acordar de manhã, ficar de manhã, sair para almoçar, para ir no banheiro e voltar para a mesa para estudar. Só nessa época, inclusive, eu fui no mês retrasado
E agora que eu voltei, já entreguei TCC, já vou me formar, então estou um pouco mais relaxado. Não perco contato com a língua, mas o pouco que eu estudo é as paradas do CACD. Então, o livro que você citou, que foi a História do Paraguai? A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um dos primeiros que eu vi no vídeo de preparativo, que já tá lá as técnicas de estudo, né? Tô Agora preparando você já o terreno. sabe, já te dei a dica dos capítulos que você precisa ler. Né? O primeiro e o último. Já me agradeça aí. Acho que vai economizar um tempo, né? Porque é uma angústia, porque dá uma angústia você ler aquele negócio. Quando você falou a grossura do livro, eu já pensei que... Ixi, cara. Mas engraçado, né? Você vê a importância, e aí acho que a gente tem que prestar tributo a... Eu sempre sou um defensor da educação pública, né? E veja você, o que é uma universidade como a UESC, aqui no interior da Bahia, um curso como o LEA. Não conheço a história de vida de todo mundo, mas imagino que você também venha de um lugar de luta, como eu vim. E imagina, olha as portas que o curso abre, né? De você poder, numa universidade pública, por meio de um convênio. Eu fui para La Rochelle, morei 6 meses lá, ganhando uma bolsa de estudos, né, em euros, me mantendo ali, com dificuldade, mas me mantendo. Sim, eu jamais teria condições de ter tido aquela experiência com recursos próprios. Isso é. Então é revolucionário. Eu me lembro que havia uma certa incompreensão na época do LEA sobre o que era o curso. Até hoje. As outras pessoas faziam até chacota, né? Quem faz LEA é o que é viajante, que parecia um curso só para fazer intercâmbio. Não é. É muito revolucionário isso, né? As possibilidades que o curso te dá para pessoas que, como nós, eu particularmente, em outra situação, não poderia ter tido. E foi fundamental essa experiência, essa vivência, para que eu fosse aprovado no concurso. Exato, perfeito. Porque foi o que me deu um domínio do francês, do espanhol, que consolidou em mim a convicção de que eu queria ser diplomata, né? Elevou minha autoestima. Falei, eu saí de Ilhéus, entrei no avião, primeira vez na vida, e fui para a Europa, cara. Eu não vou passar nesse concurso, eu vou passar nesse concurso. É isso aí. Então, assim, é muito importante o papel social que o LEA cumpre também, que às vezes a gente, né, take for granted, assim. Mas não é. É muito importante. E, de novo, aqui no interior da Bahia, a gente sabe a condição socioeconômica da nossa região, a renda per capita é baixíssima. A gente não vem de uma região de riqueza e prosperidade, de oportunidades. Aqui tudo é muito difícil. Então, ter a UESC e o LEA prestando esse papel é muito importante. Pois é. E eu espero que com esse podcast a gente estimule assim, que mais LEAs se abram no Brasil, para que mais João Ginos tenham e se formem aqui na nossa região. Né? Porque o caminho que a gente... Eu vou falar gente aqui agora, né? Porque a gente percorreu não é tão comum. Então, eu que fui para a Harvard foi a primeira vez aqui e tal, que estava um tabunense indo para esse tipo de evento. Antes disso, eu trabalhei na Ambev, e se não fosse a Ambev, eu não teria conseguido ir para La Rochelle, porque o dinheiro que eu consegui juntar foi ali que eu fiz o estágio na Ambev. E todas essas portas, se não fosse o LEA, eu não passaria no processo seletivo da Ambev. Sim. Então, quando eu paro para pensar nas raízes, é o curso. E é um curso que não é tão conhecido, para a oportunidade de emprego não é tão valorizado, mas eu acredito que bate-papos como esse aqui abrem portas e janelas. E não sou eu, né? Eu sou o primeiro diplomata de carreira, mas tem outros colegas aí já pelo mundo, em várias agências das Nações Unidas. Tem um colega que está acho que no Programa Mundial de Alimentos, Rodrigo. Rodrigo, né? Rodrigo, queremos você aqui. Rodrigo, se estiver aí assistindo a gente, um abraço, viu? Tem um colega da minha turma também, o Eduardo Fujikawa, que estava no Acnur, não sei onde é que ele está agora. Estendemos o convite para o... Convidem eles, porque acho que são outros exemplos e ajudam a mostrar que não é só diplomacia também, tem outros caminhos tão legais quanto, tão relevantes quanto, tão importantes quanto. Lembro de Cíntia, grande amiga também, que eu lembro que ela estagiou em Genebra, na OMS, e depois ela liderou uma organização que era uma aliança multinacional, um pacto pela erradicação, acho que da tuberculose. Então, é um grupo que reúne parlamentares de vários países que defendem essa bandeira. Então, ela viajou vários países com eles. Nossa. Enfim, tem outros colegas em outras áreas. Tem uma colega amicíssima também, Juliana, que mora há muitos anos em Alicante, na Espanha,
que está trabalhando com comércio exterior há muitos anos, numa empresa e faz várias viagens também trabalhando em comércio exterior especificamente, está muito bem lá. Acho que os exemplos são inúmeros. Muito case de sucesso. Muitos. E a gente ainda vai ter mais e oportunidades para conversar também, porque acho que hoje a gente chegou na nossa hora aí, produção. Acho que hoje a gente vai ficar... Véi, o tempo passou rápido demais. A gente já estava conversando aqui em off, eu já estava aproveitando cada segundo aqui que a gente podia, mas agora que a gente chegou ao final, só queria te agradecer. Valeu, meu irmão. Porque assim, prazerzaço. Caso você não saiba, isso aqui que está acontecendo hoje, há 1 ano atrás eu estava num quartinho de 9 metros quadrados na França, com 2 graus fazendo lá fora, e isso aqui é a realização de um sonho, sabe? Tipo assim, eu tenho um papelzinho, eu trouxe ali na mochila, que eu tracei ainda na França, tem a lista de compras de um lado, e do outro eu falando assim, o que é que onde eu quero chegar, ainda voltando para Itabuna, com quem eu quero me relacionar. Tem que moldurar e colocar aqui. Pô, você não sabe. É porque a gente vai fazer uma reforma aqui ainda, e vai colocar tudo, porque assim... Esse rascunho. Eu tracei o rascunho de assim, se eu for ter um podcast, eu quero conversar com tais pessoas, porque esse podcast é uma grande desculpa para que, sabe, um momento como esse pudesse acontecer. Então eu tô pleno. Hoje eu vou dormir feliz, assim. Valeu, que você tá aqui. Tamo junto. Muito obrigado. Palmas aí do estúdio. Valeu, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Episódio completo no YouTube. Sigam o João e Gino nas redes sociais. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um queijo e uma picadinha do poliglota. Aí agora só Valeu, gente. Tamo junto.